A Hellycraft tem sido conhecido como o mod mais difícil do Minecraft já tem anos. Mas afinal, por que todo mundo fala que esse mod é tão difícil assim? Bom, para começar, você não pode quebrar uma árvore com a mão. Primeiro, você tem que encontrar cascalho, quebrar até ele dropar sílex, pegar graveto, pegar o sílex e bater com ele em cima de uma rocha, usar esses itens para craftar uma faca, usar essa faca para coletar fibra das plantas, craftar uma linha, um fio e finalmente fazer uma machadinha para quebrar a sua árvore. Achou fácil? Acredita em mim. Não é fácil. E aliás, mesmo se você conseguir pegar uma ferramenta, você primeiro vai ter que subir de nível para utilizar elas. E enquanto você estiver explorando o mundo e tentando subir de nível, toma muito cuidado para não morrer. Porque toda vez que você morrer, você vai nascer em um lugar completamente diferente. Ou seja, pode dar adeus aos seus itens. Então agora vamos parar de enrolar e vamos finalmente a gameplay. Eu dei a sorte de nascer na água. Eu acho que todas as vezes que eu morri, eu nasci no fundo do mar. O que nunca é bom. Cara, eu já sei que eu vou morrer. Antes de eu chegar na costa, eu vou morrer. Eu poderia ir pra aquele castelo, né? O que será que tem naquele castelo? Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Caramba, eu spawnei mais perto. Isso aqui é uma base aquática. E eu acho que eu vou entrar nessa base aquática. Isso aqui parece ser muito legal, cara. Será que é uma vila aquática? Que? Me deixa em paz. Ok. Você fica aí do lado de fora. Uma adaga. Mano, eu vou matar aquele bicho. Agora tem uma adaga, né? Pra onde ele foi? Fugiu, né? Ele viu que eu peguei a adaga e fugiu. Caramba, não consigo nem colher isso aqui, cara. Como vocês podem ver, o meu primeiro dia nesse mundo estava sendo terrível. Eu nasci no meio do nada, na água. Tô nessa base aleatória coletando um monte de item que eu nem vou conseguir usar ainda. E eu aposto que eu vou morrer quando eu tentar sair daqui. Então vamos lá, né? Muito difícil de subir aqui. Ai. Ó o esquisitaço. Vem cá, cara, vem cá. Toma! Tá achando o quê? Por sorte, eu consegui derrotar aquele bicho. Ele era muito fraco. Mas eu ainda não tava livre, eu tinha que sair daquela base aquática. E pra conseguir sair dela, eu ia ter que desviar de todos os bichos e monstros que tem nesse mar. Ai, cara, por que eu só spawno nos piores lugares aqui, velho? Por favor, só me deixa... É claro que eu não vou conseguir! Mano, tem um efeito que me joga pra debaixo da água. Ok. Ó, tá vindo me matar, Meu amigo. Ok, esse aqui é um refúgio. Encontrar esse refúgio foi muito bom pra mim, porque apesar de parecer que eu tava até que bem de vida, eu tava quase morrendo. Porque nesse mod, cada parte do seu corpo tem uma vida dedicada. Cada parte tem 3 corações, e eu tava no último coração da minha cabeça. E se eu chegasse a 0 na minha cabeça ou no meu corpo, no meu torso, eu ia morrer. Ia ter que começar tudo do zero. Eu com certeza não tava pronto pra começar tudo de novo em um oceano aleatório. Então eu fingi tudo pra continuar vivo. Ali naquele castelo eu encontrei alguns gravetos e algumas tábuas de madeira, e aproveitei para fazer umas ferramentas. O próximo passo era vazar dali o quanto antes. Então eu já tentei craftar um barco e fui viajando através do mar. Aí eu acredito que todos aqui podem ver outro problema. Tá vendo como a tela tá ficando esbranquiçada? Isso é porque o meu personagem tá congelando. Eu precisava achar logo uma forma de me esquentar. E por sorte, quando eu tava viajando, navegando pelo mar, eu encontrei uma casa de algum tipo de pescador. E lá tinha uma armadura completa de couro. Isso ia ser o suficiente por enquanto. Bom, é isso, né? Luteamos a casa do velho que mora aqui. Espero que ele não fique triste. Ok, eu quero achar terra, porque é a única coisa que eu realmente posso confiar. Mano, será que esse bicho... E lá se vão todos os itens que eu tinha acumulado até agora. Pelo menos eu aprendi a minha lição. O oceano não é seguro. O problema é que nenhum lugar do mundo é seguro nesse mod. Quando eu spawnei aqui nesse bioma congelado, pelo menos eu fiquei feliz que eu tava fora do mar. Um lugar onde eu conseguia obter madeira, cascalho e outros recursos. Mas apareceu um bicho voador do nada e me levou pra longe. Me tira daqui logo, me salva! Me salva! Ai, beleza, me leva embora, me leva pro seu ninho. Vou te matar. Oh, quebrou minhas pernas ainda. Meu Deus. Morre. Por sorte, esse bicho é tão fraco que dá pra matar ele na base do soco. Mas aí logo depois apareceu um bicho do nada e me matou. Mas que é um Capel Echetic, velho? E aí, quando eu respawnei,
Eu nasci num bioma congelado, num bioma que tava tendo uma tempestade de neve. E eu simplesmente comecei a tomar dano de hipotermia. Cara, é aceitar, né? Eu acho que eu vou morrer, não tem jeito. Uma casinha. Talvez ali tenha um jeito de sobreviver se eu chegar na casa. Até agora, eu tô apanhando muito pra esse modpack. Será que eu consigo sobreviver? Talvez atingir a marca dos 100 dias? Seja lá como for, eu não vou desistir. Depois de morrer pela hipotermia aqui, eu decidi dar uma olhada na wiki desse modpack. E aí eu descobri que uma das estratégias que mais funcionam para sobreviver nos primeiros dias é encontrar uma vila. Então eu morri algumas vezes, com certeza foi intencional todas essas vezes, até eu nascer perto o suficiente de uma vila. E chegando na vila, eu instantaneamente fui para essa pedra de waypoint. Essas pedras são uma das maneiras que a gente tem de garantir que nós vamos respawnar por perto. Daí eu coletei um pouco de pedra para fazer uma picareta de pedra e corri para coletar ferro, só para descobrir que eu ainda não tinha nível suficiente para quebrar esses blocos. Uma coisa ao qual eu tava me esquecendo completamente de prestar atenção era o meu medidor de sede. Nesse modpack, toda vez que você fica com sede, você consegue notar que a sua tela fica toda embaçada, fica esquisita. Tanto que fica até um pouco difícil de enxergar. Então eu corri pro laguinho mais próximo e bebi água suja mesmo. A água suja é como se fosse a carne podre no Minecraft normal. Ela te deixa com sede, parecido com o efeito de fome, e consome toda a sua barrinha de sede. Depois disso eu corri pra uma das casinhas da vila pra dormir, mas só que quando eu fui deitar na cama apareceu um bicho papão, do nada. Mas que é isso, cara? Qual que é o sentido? Eu não consigo dormir nesse jogo. Eu não sei porque o bicho papão subiu pro segundo andar da casa e ficou preso lá em cima. Então eu decidi arriscar e dormir mesmo assim. Vai embora, me deixa em paz. Dormir. Eu vou matar. Tá, eu vou morrer. Não. Alt F4 talvez resolva seus problemas. Eu acho que vai resolver sim, Minecraft. Valeu pela dica. Por sorte, eu tinha acabado de setar meu spawn aqui na vila, então tudo que eu precisava fazer era tentar de novo. E eventualmente eu ia matar esse bicho papão. Finalmente surgiu outro! Beleza, mano. Venci o bicho papão. Eu tô no nível 19. Ok, isso significa que eu posso melhorar aqui a coisa e ir lá buscar, coletar ferro. Perfeito! Por que tem um depósito de ferro aqui, mano? Será que é da vila ali? Eu tô roubando dos villagers? Bom, todo jogador de Minecraft faz isso mesmo, né? Então. Ó o rapaz aí, 60 esmeralda? O bicho guloso! E ainda é um livro de ineficiência. Por que tu tá cobrando 60 esmeralda no livro de ineficiência? É por isso que eu roubei seus ferros. E aquele... Que construção é essa? Não! É um villager gigante aquilo? Beleza. Eu volto outra hora. Estou despreparado pra isso no momento. Aquele villager gigante era um ciclope, e ainda bem que eu fugi, porque depois, quando eu voltei pra tentar derrotar aquele ciclope, ele me matou com uma pisada só. Aquele bicho é extremamente forte e ele não dropa nada de interessante. Tudo que ele faz é guardar aquele lugar que tem alguns tesouros interessantes. Como eu ainda não era forte o suficiente pra lutar contra aquele ciclope, eu decidi construir uma basezinha. Uma casa onde eu podia guardar os meus itens e descansar para recuperar minha vida. Enquanto eu tava coletando madeira para poder construir a minha casa, eu decidi testar um recurso que eu acho que tem nesse modpack. Em vez de quebrar a árvore na base, eu decidi deixar um toquinho, porque eu acho que as árvores podem crescer de novo a partir desse toquinho. Eu construí minha casa de andesito e madeira mesmo. É uma casa bem simples, depois eu posso mudar ela um pouco, mas eu decidi não fazer de cobblestone, de pedregulho, porque tem um monstro aparentemente nesse modpack que transforma todo o seu pedregulho em lava. E eu não queria ter a minha casa sendo transformada em lava do nada. Eu também coloquei essa porta de vidro aí na minha casa. Ela é bem frágil, mas eu achei que ficou bonito. Com a minha base pronta, eu decidi explorar um pouco. Agora que eu já não precisava me preocupar com aonde eu ia respawnar, eu fui para as cavernas coletar um pouco de ferro, porque eu precisava urgentemente de uma armadura e alguns itens melhores. Enquanto eu tava minerando, eu aprendi da maneira mais difícil o porquê você sempre tem que manter uma certa distância dos minérios que você tá minerando. Sempre! É disso que eu tô falando. Ele vai matar. Agora ele tá morto, agora ele tá morto. Puta. Mano, eu vou matar ele no soco, só pra ele ver que ele não é nada. Cara,
o ruim desse mod é que toda vez que você encontra um bicho novo, você provavelmente vai morrer. Porque você não sabe como lidar com ele. Você não tem ideia de como lida com aquele bicho. E aí ele vai te matar. 90% de chance que ele vai te matar. Por sorte, esse bicho aí que spawnou, acho que o nome dele é Geonak, ele era bem fraco. Ele não era muito forte. Então eu consegui matar ele mesmo sem item nenhum. Ainda mais já tendo dado a maior parte do dano antes com a minha espada. Assim que eu voltei pra casa, eu já tentei fazer uma armadura com o ferro que eu tinha conseguido. Só pra ser lembrado que você tem que subir de nível pra usar qualquer item bom nesse jogo. Uma coisa que eu craftei e que eu tinha nível pra usar foi um boomerang. Ele ia ser a minha primeira arma de longo alcance e já ia ajudar muito. O boomerang era muito bom. O único problema que eu tive com ele foi o alcance, que não era dos melhores, mas já quebrava um baita de um galho. Como eu achei que eu já tava bem equipado aí, eu fui caçar. Fui atrás de couro para poder fazer alguns itens muito úteis que eu vou precisar, como um cantil, uma sela para um cavalo que eu quero domar, porque ele vai me ajudar muito a me locomover pelo mundo, e uma mochila. Olha, eu me arrependi de ter domado esse cavalo muito rápido, porque assim que anoiteceu, ele me deu um perdido. Eu não consegui achar ele de jeito nenhum. E por causa dele, eu tomei um tiraço na cabeça de um esqueleto e logo depois morri por um outro mob. Tudo isso por causa do meu cavalo. Tudo isso porque eu não quis abandonar a porcaria do meu cavalo. Aquele porcaria de cavalo sumiu, eu não sei onde ele tá e eu... a essa altura nem me importo com ele, mano. Dane-se aquele cavalo. Por mim ele pode morrer aí, depois do que ele me fez passar. Que isso? Eu não acredito, achei meu cavalo. Seu inútil. Você e esse seu amor aí por piscina, mano, me fez morrer. Brincadeira, desculpa, mano. Tô descontando todo o meu estresse em você e não é sua culpa, mano. Você é só um cavalo estúpido que gosta de nadar. Pois é, eu encontrei o meu cavalo. Pobre coitado. Mas logo depois eu fui tentar matar uma vaca. Sei lá por que eu fui fazer isso antes de achar meus itens. E apareceu um bicho do nada, uma planta, e me matou, cara. Eu nem consegui ver ela. Eu não tô jogando Plants vs Zombies. Eu tô jogando Minecraft. Como é que eu ia imaginar que uma planta ia sair da terra e ia me matar? Qual que é o sentido disso? É, eu tava aqui, ó. Ele sobreviveu. E a planta, cadê? A porcaria da planta. Por que eu sinto que ela vai estar aqui me esperando? Só vou montar nele e meter o pé. Caramba, meu personagem é bundudo, hein? Que é isso? Depois disso, eu voltei pra casa e dei uma olhada nas configurações. E aí eu descobri que existe um botão que você pode apertar pra chamar o seu cavalo a qualquer momento. Ah, é disso que eu tô falando, mano. Agora eu já tô me sentindo o Arthur Morgan, olha só. Come on, boy. Ai, se eu soubesse disso antes, quando eu tava precisando encontrar ele no meio da noite. Depois disso, eu domei um cavalo diferente e também domei um lobo, porque eu ia precisar muito de um guarda-costas. Eu até fiz uma armadurinha pra ele. Nesse ponto, eu já tinha subido de nível suficiente pra equipar uma armadura de ferro e até tinha uns itens bons, então eu comecei a me sentir confiante até demais. Mas só que isso foi um grande erro. Quando eu menos esperava, apareceu um bicho do nada. E eu já teria morrido aí se eu não tivesse o cachorro pra me ajudar. Só que pouco tempo depois, apareceu mais alguns bichos e mataram meu cachorro. Agora eu tava na caverna, indefeso, e eu não sabia que tipo de bicho ia aparecer pra tentar me matar. Então eu pensei, eu vou fazer uma mochila pra carregar os itens que eu tenho aqui e vou embora. Só que no tempo que eu fiquei parado tentando descobrir como se craftava uma mochila, apareceram mais 2 bichos e me mataram. Recuperar meus itens não foi uma tarefa fácil, eu morri mais de uma vez. Mas eventualmente eu consegui voltar pra casa são e salvo. E depois daquilo, eu não tava querendo ter uma aventura nas cavernas tão cedo. Então eu decidi me equipar e ir atrás daquele gigante, o Ciclope, lembra? Usando o boomerang, eu conseguia dar dano nele à distância. O problema é que eu só dava 1 de dano a cada hit. Ia demorar uma eternidade pra eu matar ele, porque ele tinha uns 200 pontos de vida. Então eu pensei, já que ele é alto, eu vou subir no topo desse domo, quebrar um buraquinho ali e tentar bater na cabeça dele por ali. E até que isso funcionou bem. Claro, não dava tanto dano assim a mais do que o meu boomerang, mas assim eu consegui matar ele mais rápido. O item bom que eu falei que ele guardava ali naquele domo era um monte de moeda de ouro. E ele também protegia aquelas ovelhas ali dentro com muito afinco. Inclusive, eu acho que pela vida que ele tem, a mecânica que o jogo propõe é que você se vista com uma fantasia de ovelha e aí tente esgueirar por ali e abrir os baús e coletar todo o ouro.
Eu não sei por que eu não fiz isso, mas da próxima vez que eu encontrar um ciclope, eu vou testar essa mecânica. E olha só que legal, aqui no Hellicraft, alguns baús estão trancados com cadeados e você tem que arrombar os cadeados para poder acessar. Eu não sei o que aconteceria se eu quebrasse o baú direto usando meu machado, porque em teoria seria totalmente possível de evitar toda essa mecânica de arrombar um cadeado de diamante, que é bem difícil a propósito, por simplesmente destruir o baú e coletar todos os itens que tem lá dentro. Infelizmente, ali dentro daquele baú não tinha nada de muito interessante. Era só lã. Como eu disse, aquele ciclope tinha alguma tara por ovelha. Bom, a esse ponto eu já tava me aproximando do dia 30 nesse mundo. Infelizmente, esse vídeo tá ficando um pouco longo, então eu vou deixar pra contar o que aconteceu nos outros dias em um outro vídeo. E se você assistiu até aqui, se inscreve no canal pra você assistir o próximo também. Ah, e não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual modpack eu deveria testar da próxima vez.